sapato é um ícone muito importante na masculinidade negra, né? Por muito tempo não se teve. Não vem daí, mas quando eu invisto nele e jogo ele no mundo, eu falo, caramba, vem daí. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lúcia Nascimento e você está ouvindo a primeira temporada de Relatos Mínimos, o podcast para quem gosta de histórias. O meu convidado de hoje é o Ricardo Rodrigues. O Ricardo é ator, especialista em técnicas aéreas circenses. Ele é também fundador da companhia Solas de Vento, em parceria com o artista Bruno Rudolph. Eu queria já começar perguntando para você sobre uma história da tua infância. Eu lembro que você comentou já em alguns lugares sobre uma professora que você teve, a Elzinha. Olha aqui. E você disse, inclusive, que você tem uma cena criada para um dia que ela apareça na plateia. Você vai fazer uma dancinha ali e chamar todos os aplausos para ela. Que ótimo. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, de como que ela foi marcante para você, como que isso ajuda a te trazer para o lugar em que você está hoje. Já começa com um soco no estômago, né? Já enche o olho de lágrima, não tem como. Que maravilha. Elzinha é uma pessoa oriental desse trânsito, anos 70, 80, né? Então era toda riponga, assim, muito pequenininha, andava com um salto gigante pela escola. E era uma gênia, assim, numa escola pública, ela dividiu a parte de artes em tudo que cabia de possibilidade. Então tinha o desenho geométrico, tinha a exploração de artes plásticas com leva o seu sabonete, pega aquele desenho que você fez e reproduz aqui numa escultura, pintar o muro da escola, enfim. Uma recente democracia, isso era muita ousadia. E num dos bimestres ela lançou expressão corporal na escola. Vamos fazer expressão corporal. É teatro? Não, não é teatro, é expressão corporal, vamos fazer. Isso aí. E a escola tinha uma comemoração de 20 anos e ela fez, então, uma seleção de atores para criar um espetáculo para esses 20 anos da escola. E dali eu fui percebendo versatilidades minhas, né? O menino que ia fazer o menino pentelho era, de fato, o menino pentelho da escola. E ele faltava muito nos ensaios. Mas ele fez uma boa participação, um bom período de ensaio, então criou muita coisa. E eu observava. Então, quando ele faltou, os colegas me empurraram para substituir e eu simplesmente copiei a pentelice que ele ia na escola e o que ele já criou ali. Então, esse olhar de observador, cientista da expressão humana, como outro professor me ensinou sobre as artes cênicas. Daí veio o interesse por estar em cena, por Elzinha. Você já estava no espetáculo ou você só entrou porque ele Estava começou na figuração. Era olha. dos alunos comportados, ele e a professora eram ali os protagonistas, né? Um espetáculo sem texto, um espetáculo muito físico, enfim, tudo que eu faço até hoje começou ali aos 11 anos de idade. Assumi o lugar dele, ele ficou bravo, pentelho, quando voltou para o pátio da escola e começou a continuar a bagunça dele. E Elzinha, muito sagaz, me deu um suporte mesmo, de falar, olha, tem uma escola ali, tem um curso lá, existe ali um Centro Cultural São Paulo, vá conhecer, onde depois eu fiz alguns cursos e depois eu trabalhei por 6 anos como funcionário do Núcleo de Artes Cênicas. E essa pessoa sumiu. A última vez que eu a encontrei foi num concurso para professores, acho que do estado, ela também estava fazendo, eu também recém-formado fui fazer. Mas é isso, eu sumi com um espetáculo que faço, que chama Volta ao Mundo em 80 Dias, que tem uma cena de plateia. Então, a vontade é isso, né? Dessa pessoa estar lá nessa plateia e eu falar, é hoje que ela vem aqui e vai ser altamente aplaudida, tanto pela cena composta, quanto pela pessoa que ela é, enfim, dá essa vontade aí. Tem outras histórias também desse começo do Ricardo, né? O Ricardo pequenininho, assim. Você costuma falar muito do quintal da tua avó. Se a gente se transportasse agora para esse quintal, o que ia estar acontecendo ali? O que a gente ia ver acontecendo nesse lugar? Que genial. Ia ter, bom, sempre entre uma goiabeira e um pé de néspera, que na época era só um pé de ameixa, e um pé de romã, o meu ninho, tanto nos galhos quanto na terra, né, no terreiro. Minha avó nunca chamou o quintal dela de quintal, porque ela é do interior de São Paulo, é uma cabocla, então é terreiro, é de terra, onde ela plantava, cultivava e criou os netos. Com muitas histórias narradas enquanto descascava muitas laranjas. Tem umas histórias do Saci, não é? Que ela contava. Sim. Então, o que aconteceria nesse quintal hoje? A minha vontade, eu olho para ele, sempre que eu vou minha mãe, né? É o terreno ao lado da casa da minha mãe.
Olho para ele e vejo ele. Não é mais, né? Já tem um muro, já tem cimento, mas eu vejo ele e eu desenho ele. Então, nesse quintal eu vejo a mesma coisa de, nossa, dá para retomar aquele quintal, aquelas árvores, aquele espaço para descobrir essas magias, né? Onde tinha o cantinho de erva doce e também batia sol, e eu esperava minha mãe no fim da tarde, tá do trabalho. O cantinho que ela contava as histórias do Saci, aí voltando ao Saci. Saci existe. Minha avó chama Lídia, e ela não chamava, ela chama Lídia, e ela era muito amiga do Saci, e ele compartilhava muita coisa com ela, do jeito dele, né? De tentar pegar uma galinha, de atrapalhar, quebrar a boneca que ela acabou de fazer ali com palha e tecido. Mas era um amiguinho pentelho dela. E foi dessa forma que eu conheci muito sobre Saci. E hoje, lendo, eu falo, caramba, exatamente, ipsis literis, como minha avó falava. A mesma coisa. Não é o Saci, mas tem uns sapatos também que frequentam muitos lugares, né? Você tem, né, é uma trilogia de espetáculos pensados a partir do tema da viagem, baseados na literatura do Júlio Verne. E você tem um perfil em que os teus sapatos percorrem o mundo. E isso me lembra muito aquela ideia da Amélie Poulain, né? Do bonequinho que ela vai levando e que tá ali em todos os lugares por onde ela percorre. Como é que é esse menino que sai ali de Guaianazes, mas que também depois tá percorrendo o mundo, né? Relatos mínimos. Eu olhei pra cá agora pra entender. Uau! Que bonito! Obrigado por essa possibilidade, né, de falar sobre isso. O meu sapato, pois é, sapato é um ícone muito importante na masculinidade negra, né? Por muito tempo não se teve. Não vem daí, mas quando eu invisto nele e jogo ele no mundo, eu falo, caramba, vem daí. E eu olha não sabia. Que interessante. E de ter um pai muito cuidadoso. Meu pai é um virginiano sem ser virginiano e, infelizmente, eu sou igual. Eu adoro as coisas muito bem cuidadas. Eu lavo a louça para sair, não para chegar, porque eu quero encontrar minha casa limpa e não chegar para limpar. Então, era uma coisa de ilustrar sapato, de cuidar do sapato, né? Quando ele já era meu pai, o sapato não era um problema, mas quando ele era criança, sim, era um objeto valioso. Ainda assim, estamos falando de século XX, né, gente? De 50 60, anos 70. atrás. Né? Então, o sapato vem... Sim, passa por Amélie Poulain. Adoro, gostei. Falei, olha, tá aqui uma coisa interessante. E vem no momento que eu tava com Solas de Vento, circulando... A Solas de Vento é a companhia que eu fundei com o Bruno Rudolph. Mas nesse momento a gente estava com homens de solas de vento circulando o Brasil. Aí eu queria relatar. Uma das coisas que eu aprendi e fiz, já tinha aprendido antes e fiz, era mandar postais para mim mesmo. Tô aqui em tal lugar, tô vendo tal coisa, e hoje tá bacana, e X vai chegar na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, tinha um monte de postais. Adorei essa ideia, quero copiar. Faça, aprendi, e é isso. Faça que é maravilhoso. Maravilhoso. E a vontade de fazer mais, né? De escrever, de registrar, de Instagram tava ali um começo ainda. E eu abri o Pelfi, o meu pé em selfie, colocando sapatinhos nos principais pontos ou pontos que eu gostava de cada cidade por onde passei. E aí virou isso para bairro de São Paulo, virou isso para fora do Brasil, para Europa, para Ásia, para América Latina, por onde eu consegui passar graças a esse trabalho que faço. O sapatinho estava junto. Teve uma vez que ele foi substituído por outro sapatinho vermelho, mas estava lá o tema sapatinho vermelho. Eu gosto muito de viajar sozinha. Uhum. E mulher viajando sozinha, eu acho que deve ser completamente diferente a experiência do que é para um homem. Então, eu já encontrei muita gente incrível. Acho que uma das histórias mais interessantes assim que eu tenho foi de uma viagem que eu fiz para Moçambique para fazer o meu trabalho de conclusão do jornalismo. E aí foi uma experiência muito, muito forte, assim, porque foi a primeira vez que eu fui a um velório. Eu me hospedei na casa de uma moçambicana. 1 ou 2 dias depois, o pai dela faleceu. Uau. Então, eu acompanhei todo o processo ali, que é muito diferente do nosso. Eles ficavam 1 semana, foi 1 semana porque eles esperavam todos os parentes chegarem para fazer o velório e o enterro. E aquilo para mim foi tão assim, tão marcante. E aí eu fui no velório, não fui no enterro, mas eu fui no velório. E no velório era todo mundo, assim, eram muitas pessoas cantando. Gente, eu chorava naquilo, eu não cheguei a conhecer o pai dela. Tinha tristeza, claro, pela morte, mas tinha uma beleza daquele canto, todo mundo cantando junto. Para mim aquilo foi muito marcante.
Engraçado, quando você começou a falar mulher viajar sozinho, homem viajar sozinho, me veio uma história que vai por aí. Vou linkar com uma coisa anterior, que é levar meus sapatos para viajar, ganhar a possibilidade de viajar, né, enquanto pessoa periférica, entender que isso é um direito, isso tá aí, me fez também entender que, cara, meus pais têm que viajar. E eu comecei a arrastá-los para todos os lados, né? Uma coisa que sapatinho me desperta, né? Levar os meus mais velhos para viajar. Hoje minha mãe vai trabalhar comigo em qualquer viagem curta, Jundiaí, São José dos Campos, enfim, ela vem comigo. Teve uma situação, a partir do que você falou, do que é um homem viajando sozinho, é muito relativo, né? Como é que a sociedade te lê? E a sociedade me lê como um homem negro. Pessoas atravessando rua, mudando sentido. É normal, não é natural, né? Porque a natureza é outra coisa. Mas é a normalidade que a gente vê. E uma vez eu estava em Buenos Aires, voltando de uma festa bem alternativa de artistas circenses teatrais ali. E eu sabia o meu caminho mais ou menos. E tinha uma pessoa caminhando na minha frente. Eu falei, tem uma pessoa indo para lá tem luz, para lá tem praça. Eu vou acompanhando essa pessoa. Até, depois de muitas quadras, essa pessoa correr e eu entender ali que falo, claro, eu sou um homem negro, eu não posso pedir essa ajuda nesse momento, nessa situação, né? Tem esse outro lado, né, de ser uma pessoa viajando sozinha, eu posso ser um risco. E aí, voltando um pouquinho pro começo de tudo, a tua formação é no teatro, só que depois você foge com o circo. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente esse trajeto, como é que começa e como é que se dá aí essa mudança. É um acréscimo. Eu fiz uma faculdade de artes cênicas, uma graduação em artes cênicas, e eu fiz depois de 15 dias de estar na faculdade. Eu tinha 17 anos e meio e prestei psicologia. Olha. Porque nessa época eu era office boy em Itaquera e a minha relação de escritórios era com pessoas que faziam psicologia, né? Então eu achava a psicologia legal. Era assim que me venderam e eu passei, fiz 2 semanas e falei, o que estou fazendo aqui? E saí pelo corredor da faculdade com um colega que já estava na universidade e ele falou, aqui é comunicação social, ali é desenho, aqui é arquitetura, ali é artes cênicas, aqui... Eu falei, vamos voltar ali nas artes cênicas? E olhei pela janela e falei, como é que faz? Fui na coordenação e falei, tô em tal curso, quero ir pro seu, como é que faz? E foi isso, mudei para arte cênica. E lá um professor disse nas primeiras semanas, o ator é o cientista da expressão humana. Bonito. Achei bonito. Esse cara é o Henrique, que inclusive é um dos arquitetos que participou da construção do Itaú Cultural. Então, na formação, uma outra pessoa genial chamada Selma Pelizon, falecida, foi minha professora de interpretação. Ela disse... Ela não disse, ela demorou para dizer, e eu bati na porta de uma aula que ela estava dando e ela falou, o teatro não é só texto, o teatro tem uma série de camadas aí. Aqui a gente segue, né, uma academia para te ensinar, mas teu corpo comunica. Busca isso. Ele tá aí na frente. A gente vê isso em todos esses seus 4 anos aqui. Vai lá, investigar. Foi isso. No começo de entrar no teatro físico. Então, encontrei circo na Mazzaropi, uma oficina cultural que tinha ali Bresser e Belém. E depois, trabalhava no Centro Cultural São Paulo já, assisti o Fratelli voando ali pelos tetos do Centro Cultural. Falei, gente, que maravilha, onde estão essas pessoas? E estavam num mundo muito distante para mim, chamado Cotia. E isso era, sei lá, 95. Enfim, 5 anos depois eu estava morando em Cotia. Olha. É tão distante que foi muito rápido, né? Por meio da Central do Circo, esse espaço coletivo que era do Circo Mínimo, do Linhas Aéreas e do La Mínima, com muitos agregados, Palapatões, Fratelli, Piafraus. E ali eu aprendi circo, ali eu dei aula, ali eu fiz muita aula, masterclass. E sempre tudo que fiz ali e assisti, gostava, era voltado para a cena. Era para um contexto teatral. Trabalhei com Circo Mínimo por 10 anos, que é do Rodrigo Mateus. Fizemos alguns bons espetáculos e o mais legal deles é o João e Pé de Feijão, que é onde eu tenho esse encontro gostoso com o infantil, um reencontro, na verdade. É aí que o circo me abraça. Se você está gostando desse episódio, que tal ajudar a gente a produzir os próximos? Você pode fazer isso contando do programa para os amigos e para as amigas, curtindo e compartilhando as nossas postagens no Instagram e no Facebook, seguindo a nossa newsletter no Substack e acompanhando os vídeos no nosso canal no YouTube. Mas também pode ir lá em relatosminimos.com e fazer uma contribuição, ou melhor ainda, uma assinatura. É rápido, simples e você pode escolher qualquer valor para contribuir. Você falou um pouco desse teu reencontro com os infantis, mas você também citou um encontro que de alguma forma veio depois do período da faculdade, que foi com o Teatro Experimental Negro.
Como é que se dá esse encontro com o fazer artístico de um corpo preto também? Como é que essas coisas se juntam para você? Eu me vejo preto, não me vejo, né, na verdade. Os outros me veem. Eu lá em Guaianazes, que tenho a felicidade de ter pai, mãe e casa que eles mesmos construíram, não um aluguel, isso me dá um outro lugar de aproveitar a vida. Então, quando eu saio de lá, eu sou, sei lá, quase uma classe média. Então, eu andava em ambientes muito brancos, né? Socialmente, economicamente também, mais altos que o meu. E era muito bem aceito, porque eu já tinha uma universidade, que eu era muito bom na comunicação, divertido na minha aula. Minha aula lotava, porque era gostosa de fazer, era para profissionais adultos já, né? Arquitetos, engenheiros, dentistas, gente que queria fazer outra coisa e ia lá se divertir pela corda e subir no trapézio. Então tinha uma relação muito boa com essa outra sociedade que eu conheci por conta do meu trabalho. Mas não tinham pretos, negros, pardos, poucos, ou reconhecidos assim. E aí, assistir e ouvir essas pessoas virou uma obrigação e um prazer, né? Uma obrigação, assim, de urgência, mas um prazer de saber que tem tanta coisa. E foi isso. Meu Spotify tem todos os meus amigos aqui de São Paulo. Prefiro assistir a um espetáculo de uma pessoa negra para entender o que ela está fazendo, para conhecer, para investir nela, comprar o livro, virar o filme, e assim vai. Esse mercado negro, o bom mercado negro de fazer esse dinheiro circular entre a gente, né? E aí, com essas hashtags todas aí no ar, eu sou convidado para dirigir um espetáculo só com artistas negros, num festival de circo de 2019, um festival internacional de circo da cidade de São Paulo. E aí, eu tava com tudo na mão, porque eu tinha uma playlist imensa de pessoas que eu gosto, que eu ouço, que assisto. Era só chegar nela e falar: oi, tudo bom? Vi no teu show ontem. Posso usar sua música? Pode. Você não quer tocar sua música numa coisa que eu tô fazendo? Você tá livre dia 7 de abril? Foi bem assim, altamente sedutor. Foi bem de pouquinho, bem né? De pouquinho. Posso usar tua música? E aí, você vem? Vem junto. Né? E assim foi. Cada um teve o seu momento de sedução ali para eu juntar essas 30 pessoas, 21 em cena, 26 no corpo total, né? Pra fazer protagonistas. E foi um ensaio muito rápido, mas consistente para não virar um varieté, né? Um entra número, sai número. E um dia, todo mundo junto na mesma sala de ensaio, aí foi uma comoção, porque era cara com a voz dele cantando a música que ele escreveu e vendo uma imagem daquilo que potencializou a escrita e a música dele. O cara que tá lá pendurado, que ensaiou com o playback, de repente ele tá ouvindo a voz que escreveu aquela letra e ele tem que se concentrar para não se machucar de emoção por estar lá pendurado. Então foi mágico mesmo. E não paramos, já estamos há 6 anos. E mesmo depois de 6 anos, eu acho que esse ainda é um dos trabalhos mais potentes do circo contemporâneo hoje aqui. Então é lindo ver, né, isso acontecer. Sim. E são pouquíssimos os espetáculos que depois de 6 anos continuam rodando, continuam acontecendo e continuam com essa potência, né? Realmente foi um encontro especial. Foi. Sim, ele é importante mesmo. Ele é uma grande celebração. Eu chamo de celebração, a gente chama de celebração. Mas ele traz muitas camadas, muita denúncia, muito incômodo e muita cura para a pessoa preta. Ou para não pessoa preta também. Numa ocasião, uma amiga foi com uma amiga que tinha sofrido um luto ali há 2 semanas e ela passou o luto, como a gente passa, né? Tanta burocracia passa por cima do luto. Mas numa das cenas ali, ela aceitou o luto dela, chorou o morto dela e voltou pro espetáculo. Então tem essa cura mesmo, né? Essa celebração que também é um abraço. É importante politicamente, é importante esteticamente. Eu não sei se é um assunto que você toparia entrar, mas falar sobre lutos. Eu perdi minha mãe durante a pandemia. E você também já viveu vários lutos na tua vida, né? Você traz isso um pouquinho, talvez, no Protagonistas, mas mais como um luto coletivo, né? Em alguns momentos. Mas esses lutos pessoais, você consegue transformar eles em arte? Você quer? Como que é isso para você pensar em transformar esses lutos em algo que pode também ser bonito? Eu tomo muito cuidado, a partir das coisas que eu assisto, que eu aprendi um termo com a Tish Viana, que é o patológico e o mitológico. Nem sei ainda se ela usa, o Tish se refaz tantas vezes, né? Então, naquela ocasião, ela não queria falar de comércio de arte, por exemplo, e estava citando isso. E aí eu vi algumas coisas que eu falei, isso é patológico, essa pessoa está falando de uma questão dela, ela não resolveu e ela está propondo um espetáculo com isso, mas não me interessa pesquisar isso aqui, né? Não chegou para mim. E o mitológico é um assunto de todos nós, que mexe com todos nós, que a gente consegue... se sentir tocado. Sim.
O luto do Protagonistas, para mim, tá nesse lugar, né? De que todos passam. Uma amiga minha, no Protagonistas, ao final de uma das apresentações, ela virou para mim e falou: você é maluco? Como é que você faz uma cena dessa com seus pais na plateia? Por que que você faz isso? Pausa, explico. Tive um irmão e ele faleceu com 32 anos por tiro. E na rua, a gente nunca foi atrás disso para não esmiuçar o que talvez não nos agradasse, ou enfim, não, ou que nos comprometesse. Foi isso, a gente falou, gente, é isso, né? A pessoa estava nesse ambiente e a consequência é essa. A gente não sabe o quanto de envolvimento ele tinha nisso. Mas é isso, meu irmão faleceu por conta do sistema, ou do tráfico da polícia, os dois juntos, ou a mesma coisa. Foi morto na rua e apareceu uma região na minha casa, minha mãe foi lá, falou, sim, é meu, vamos enterrar, eu paria o enterro, uma frase da minha mãe, que tem 82 anos, maravilhosa até hoje, firmona, deu essa frase ali no meio da rua. E ela falou que ligou pra mim e falou, sua tia tá aqui se descabelando, parece que filha dela, isso é bom, porque ninguém olha pra mim. Tô aqui só na administração. Então, tem essa relação com o luto. Então, quando essa amiga diz isso, ela não sabe dessa camada de quem é essa minha mãe, de quem é esse meu pai, e de que aquilo não é meu, né? Eu não criei pra falar, passei por isso, vamos fazer uma cena. Não, ela fluiu pra isso e tem tudo a ver com a minha realidade também. E expliquei isso pra minha amiga, né? Na ocasião, meus pais realmente estavam na plateia e os meus pais estavam curtindo todo, entendendo aquilo como mais uma passagem só. Tem uma boa relação com a passagem de vida, né? Na ocasião do meu irmão, a minha avó faleceu no dia seguinte. Ela estava bem fraquinha, doentinha. Puxa. Ela só conseguiu ir ao velório. A Lídia. Conseguiu ir ao velório, voltou, ficou mais fraquinha, foi para o hospital e veio a óbito. Então, foram 2 velórios seguidinhos ali. Não sabia. Que ocasionou no infarto do meu pai, 15 dias depois, e na diabetes da minha mãe, Aí, mais recente também, perdi meu pai em 2021. Foi bem próximo, assim. A minha mãe foi um pouquinho antes do teu pai. Um pouquinho antes, bem pertinho. E eu tenho uma relação ótima também com ele. Nossa, eu tenho sonhos incríveis, eu tenho relações... Eu tô reformando minha casa. E nessa reforma, eu tenho o chapeuzinho dele ali pendurado numa paredinha que ele ajudou a descascar e deixar bonitinha no tijolo, fez ondinhas. E na reforma eu tirei tudo da sala. Aí eu joguei uma coisinha assim pra tirar o chapéu lá do prego, né? Não saiu. Na terceira o chapéu bateu e não caiu. Falei, ok, Cai a parede, Antônio, mas não sai o chapéu. Eu falei, ok, Antônio, essa reforma é sua. Você vai ficar aqui sim. E é mágico. Que lindo. Porque tem ferramentas que era dele que eu falo, como é que usa usando? Porque eu fui muito assistente dele, né? Meu pai é um cara que manja muito de cálculo. Podia ser um engenheiro civil, um engenheiro de cálculo, um engenheiro mecânico. Ele foi torneiro mecânico. O diploma dele foi até aí. Mas o conhecimento dele era, um absurdo. 80 anos e uma hérnia, ele conseguiu tirar uma viga de 5 metros do primeiro andar da casa para o segundo, usando o sistema de alavancas que ele foi lá e fez com rolinhos e faquinhas. Não fez nenhuma força. Fez sozinho, por exemplo. Participou de todos os meus cenários. Deu dicas incríveis. Então ele tá lá na casa, fazendo a reforma. Pega a ferramenta sabe mais que eu e eu faço. É mágico, não tem outra palavra para dizer. É coisa que eu vi ele fazer, que ajudei muito, mas não fiz tanto. Então, ao fazer, é fácil, porque o acesso está aberto. Eu tive uma relação assim também com a minha avó, a Lídia, que antes de ir para a escola, eu almoçava na casa dela. E era eu assim numa mesa, fazendo minha lição, terminando, pratinho aqui pronto para servir, e ela no fogão cozinhando, de costas para mim. E um dia, recém-mudado sozinho para minha casa, há muito tempo, falei, vou fazer uma coisa aqui, com uma colher na mão, mas como é que é? O que eu uso? Não sei o quê. Aí eu pus a minha mão para trás, assim, né, para olhar o que tinha. Quando eu pus minha mão para trás, eu me vi na mesa, atrás de mim, vendo o corpo da minha avó como estava o meu. Falei, agora é só brincar, né? Sal, menta, frita, refoga. Falei, gente, é assim que cozinha. Aprendi com a minha avó e não sabia. E é incrível, eu achei lindo o teu relato, porque é exatamente essa sensação de que permanecem coisas que são do dia a dia e estão ali. É impressionante. Às vezes a gente nem percebe que vai lembrar e lembra, né? Com alguma coisa muito pequenininha que acontece, assim, é bonito. É isso, um detalhe muito pequeno que fala, caramba, isso não é meu. Isso não fiz sozinho. E não é que não é teu, é. É meu agora. Exato. É tão teu que não é só teu. Exato. Veio de todas essas outras pessoas que te compõem, né? Que compõem a tua história. Sim. Tem uma coisa com o falecimento do meu pai, parece que eu herdei um HD imediatamente, não sei se você sente uma coisa assim, mas parece que baixa um HD e você fala, gente, mas é você que pensava assim, por que agora eu tô...
é uma herança... É uma herança que é muito grande. E aí eu não queria encerrar triste. Mas nem tá. Eu acho gostoso falar disso. Meu olho enche d'água porque eu sou esse câncer agora, esse canceriano, né? Você é canceriano? Eu sou geminiano. Eu digo que eu sou geminiano com ascendente... Não, como é que é? Com toque em virgem. Não, o teu toque em virgem eu conheço. Eu gosto das coisas organizadas, eu preciso delas organizadas. Eu não preciso olhar para fazer as coisas, como dirigir um carro, né? Enfim, o exemplo clássico assim. Mas eu gosto da organização para não precisar, para usar o meu corpo e não o meu olho para caçar as coisas todas. Mas eu descobri que esse toque, não tem nada em virgem, mapa astral, que esse toque em virgem, na verdade, é um Exu. Eu não sou filho, não sou feito nenhum orixá, mas essa presença de Exu, essa organização e essa necessidade de comunicar bem, portanto tem que estar tudo límpido, é uma frente de Exu. Achei mais legal do que muito mais, virgem. Muito mais. Se você está gostando dessa história, que tal se juntar ao nosso encontro de leituras, que acontece sempre na primeira quarta-feira de cada mês? No encontro virtual, a gente conversa sobre textos literários curtos a partir de um olhar feminista. Para saber mais, é só dar uma olhadinha na descrição do episódio ou no nosso site relatosmínimos.com. Eu queria te convidar também para conhecer o disco A Lado B, do Bruno Menegatti e do Gustavo Sarzi, os dois calangos, que são os artistas da nossa trilha sonora. O link para o disco está na descrição do episódio. Escuta lá quando acabar a nossa história aqui. Legal. E agora, então, já indo para o nosso último bloco, eu vou fazer um ping-pong com você. Bora. Então, vamos lá. Um lugar. Vila Ipojuca. Tô gostando da minha... Não, vou mudar. Minha casa. Um sabor da tua infância. Romã. Olha, você gostava de romã quando era criança? Tinha um pé de romã na casa da avó. Tinha o pé de romã. É isso. Era uma criança muito refinada com uma romã. Então, mas era a fruta do quintal. Romã, goiaba e ameixa. Então, goiaba até hoje. Uma trilha sonora. Protagonistas. Um medo. Tem um lema que é vida longa e morte súbita. Então, acho que o medo é que a morte não seja súbita. Eu também quero morrer muito rápido. Isso. Um filme pra rever. Sala da Russa em Paris. Foi marcante para mim quando uma retomada de cinema nacional, de salas de cinema, e eu vi muito novo e nunca mais vi. Deu curiosidade de saber como que é olhar para ele hoje. Um livro para reler. Eu tô lendo Um Defeito de Cor, então, mas aí a reforma me fez parar, então é terminar logo para voltar para ele. Recomeçar, é continuar, né? Ele é como uma série, né? Ele é gigantesco, ele é grande, maravilhoso, mas assim, é de devorar. Eu devorava páginas por dia, felizão, depois do meu café, então preciso retomar essa rotina. Se você tivesse um superpoder, qual que você ia escolher? Patas de lagartixa e coluna de gato. Que ótimo! Achei maravilhoso. É muito circense, os dois são muito circenses. Um desejo pro Ricardo bem velhinho. Eita! Estar em cena. Eu gosto muito. E a realidade hoje é que a gente tem que se desdobrar em autoprodução, né? Gerir a sua produção para existir em cena. E quando toca o terceiro sinal, é o mais fácil, o mais gostoso. Falar, agora é só fazer. Pronto, acabou a correria. Espero que esteja, espero que seja até o último minuto. Adorei. Eu Obrigada. também, agradeço. Obrigadíssima por ter topado. Se você quiser saber mais sobre o projeto e sobre o meu trabalho, eu tô no Instagram como @relatos.mínimos e @lucianascimento.escritora. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Não esquece de avaliar o podcast no teu tocador de áudio preferido. Dá também para comentar nas nossas redes e compartilhar para mais gente ouvir. O podcast Relatos Mínimos foi idealizado, roteirizado e editado por mim, Lúcia Nascimento. A trilha sonora é do Gustavo Sarzi e do Bruno Menegatti, os dois calangos. A música faz parte do disco A Lado B, disponível nas plataformas de áudio. Obrigada por acompanhar essa história comigo e até o próximo episódio.